Boa noite, tudo bem com vocês? Dia 24 de outubro, 7 horas da noite, vamos fazer mais uma live. Eu tenho falado aqui, sobre estudos ambientais, o que a gente vai, ter uma aula no dia 10 de novembro. E boa noite quem está chegando aí, Nájila. Vamos chegando aí, hoje nós vamos fazer uma live só comigo, tá? Eu tenho feito lives com alguns especialistas, mas hoje a live é só comigo, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar por que algumas empresas enxergam o meio ambiente como gastos, como custos, E tenho falado muito sobre estudos ambientais aqui. Boa noite a todos que estão chegando aí, tá? Nájila, Carol, Ana Lúcia, o Igor, a Mota. E o que a gente vai falar, No dia 10 de novembro eu vou dar uma aula sobre como elaborar estudos ambientais nas diversas etapas do licenciamento ambiental. É importante, muito importante saber elaborar os estudos e para que serve o licenciamento ambiental, para que servem os estudos em cada etapa do licenciamento. É importante, se você não sabe para que servem as coisas, você não sabe prestar um bom serviço ou explicar para o seu cliente o que se precisa fazer, quando você vai licenciar um empreendimento e uma atividade, tá? Então, existem, lá nós vamos tratar, sobre os bastidores da consultoria ambiental, o que você precisa saber para elaborar estudos ambientais de qualidade e licenciamentos ambientais que necessitam de estudos ambientais, para você elaborar. Eles são rentáveis, eles são projetos acima de R$10.000, que é o que a gente ensina aqui na minha rede social, beleza? Então sejam todos bem-vindos. E hoje, agora, eu vou falar por que algumas empresas que vão trabalhar, Vocês vão se deparar com algumas empresas aí, alguns potenciais clientes, alguns clientes que vão falar, puxa vida, mas não é a consultoria ambiental que é só gasto e custo. O meio ambiente, os gastos que a empresa tem com o meio ambiente, em geral, na execução dos programas ambientais, na elaboração dos estudos ambientais, que é o que a gente faz, algumas empresas enxergam isso somente como custos e como gastos, E por quê? Quem está aí comigo aí, vocês sabem por que algumas empresas enxergam isso dessa forma? Eu quis trazer essa discussão, porque volta e meia eu me deparo com isso, Algumas empresas falam, poxa, mas o meio ambiente aqui na minha empresa, os gastos ambientais que eu tenho aqui na minha mineração, por exemplo, são muito altos. E esses programas que cada hora monitoram uma coisa, a gente não sabe para que serve ou não serve para nada. E não é por aí que as coisas funcionam, Então, primeiro de tudo que eu quero falar para vocês que estão aqui, que o licenciamento ambiental é muito mais sério do que vocês imaginam, tá? O licenciamento ambiental, ele serve para a gente identificar, diagnosticar os potenciais impactos de uma atividade, de um empreendimento e propor medidas de controle ambiental. Isso aí, vocês têm que entender isso. Mas o empreendimento ainda não existe, Leandro. Eu estou lá na etapa de licença prévia. Sim, na etapa de licença prévia, a gente vai analisar a viabilidade ambiental daquele empreendimento ser instalado naquele local, E as suas restrições, o que existe de restrição que não poderia, por exemplo, levar esse empreendimento, tá? Então, para aquele local, Então, a gente, se está na etapa de licença prévia, nós vamos diagnosticar e fazer um estudo de viabilidade ambiental e locacional daquele empreendimento. Aí, se a gente vai para a fase de instalação e para a fase de operação, a gente já vai trabalhar com medidas de controle ambiental, monitoramentos, medidas mitigadoras, medidas compensatórias e remediações, São os grandes grupos aí de medidas de controle ambiental, tá? E durante a operação do empreendimento que ele estiver operando, o que tem naquela atividade, naquele empreendimento, naquela atividade a ser licenciada, que possa gerar algum impacto em relação ao meio físico, biótico e socioeconômico, que a gente precisa propor medidas de controle ambiental na operação dos empreendimentos também. Então, o licenciamento ambiental, ele não é um pedaço de papel que você pega ele quando o órgão expede, quando o órgão aprova uma licença. Toda licença ambiental ela tem prazo para vencer e condições para que essa licença ambiental permaneça vigente. Então é um processo orgânico, é um processo dinâmico e não significa que na hora que o empreendedor, o cliente da gente, das nossas consultorias, recebe aquele documento,
não acabaram as obrigações, né? E aí vocês vão se deparar em algum momento do trabalho de vocês aí, vocês vão chegar talvez aonde eu quero chegar nessa live aqui, né? Porque que algumas empresas entendem o meio ambiente como custo e como gastos. Às vezes vocês vão encontrar alguma empresa, por exemplo, que está sendo instalada, ou uma mineração que opera sem a devida licença ambiental, e aí eles ou tomam um auto de infração, ou eles resolvem regularizar o empreendimento deles e contratam, por exemplo, ou procuram contratar uma consultoria ambiental, como nós aqui que estamos aqui nessa live aqui, né? E aí, uma empresa de consultoria ambiental, eu falei isso nos meus stories hoje, né? Não tem como você dar um preço, quanto custa seu serviço, apenas a partir de um e-mail que um cliente te envia. Às vezes eu recebo um e-mail, né? Estou licenciando essa atividade aqui, quanto que é o preço do seu serviço? Ou às vezes eu trabalho dessa forma, né? Quando eu sinto que algum empreendimento, algum potencial cliente pode se tornar um cliente real, eu visito esse potencial cliente, né? E aí a gente alinha, conversa algumas coisas, geralmente isso aumenta as minhas chances de vender para esse cliente. Mas eu visito quando eu sinto que pode dar certo, tá? Mas quando eu estou lá visitando, quando eu estou frente a frente com o cliente, que é aí que ele quer que eu dou o preço do meu serviço mesmo, na hora ali. E é o seguinte, você pode ter dois empreendimentos de mineração, um do lado do outro, do mesmo porte, do mesmo tamanho, que explotam a mesma substância mineral, que você vai ter que dar dois preços diferentes, porque você vai ter que dar duas soluções diferentes. Cada um desses empreendimentos vai estar em alguma etapa melhor do que a outra, e principalmente se ele estiver operando sem as devidas licenças, eles vão achar que meio ambiente é gasto e é caro, principalmente se eles não estiverem fazendo medida de controle ambiental nenhuma do empreendimento deles, né? Empreendimento que opera sem licença, ou que instala sem licença, ele não está seguindo as regras do jogo. Então, provavelmente, as medidas de controle ambiental desse empreendimento, elas são mínimas ou nulas, né? E aí, quando chega uma consultoria ambiental que propõe... Porque é isso que eu estou dizendo. Antes de você dar o preço, você tem que entender que empreendimento é. Se esse empreendimento já opera, você tem que fazer uma visita, entender o que eles fazem em relação ao meio físico, em relação ao meio biótico, em relação ao meio socioeconômico. Se esse empreendimento faz supressão de vegetação, monitoramento de fauna, monitoramento dos aspectos físicos, se tem questões socioeconômicas para serem tratadas e discutidas, né? E se o empreendimento ele não tem licença, ele não tá abarcando nada disso no processo de licenciamento. E quando a gente chega lá para propor adequações, porque o licenciamento, a gente não vende licença, mas a gente vende as orientações e as adequações que os empreendimentos precisam fazer para obterem as suas licenças, né? E aí, se o empreendedor, o empreendimento não está disposto a fazer essas medidas de controle ambiental, efetivá-las de acordo com a orientação das consultorias ambientais, ele vai permanecer na mesma, né? Precisa haver vontade do empreendedor em aplicar e executar as medidas de controle ambiental que a gente propõe durante o processo de regularização desses empreendimentos, dessas atividades. Quem está aqui está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Por isso que o licenciamento ambiental não é um pedaço de papel, ele não acaba quando o empreendedor recebe algum documento de licença ambiental. Essa licença tem prazo de validade, tem condições para serem cumpridas, existem programas e projetos socioambientais que precisam ser contemplados. Alguns empreendimentos têm esses programas para serem feitos com alguma frequência e periodicidade, né? Durante, 3 anos, de 6 em 6 meses, a gente faz monitoramento de 3 em 3 meses, dependendo da atividade, dependendo do potencial impacto. Então tem muita coisa que precisa ser feito, cumprimento de prazo, cumprimento de atividades, os monitoramentos, os documentos. E aí, esse trabalho bem feito, ele precisa ser documentado e relatado para o órgão ambiental. Então, assim,
Vocês que trabalham aí, né, com consultoria e com meio ambiente, licenciamento ambiental, o cliente de vocês tem que entender que ele não tem que ficar fazendo as medidas de controle ambiental apenas para a fiscalização. Não é por aí, tá? O empreendimento que ele gera receita, ele gera lucro e ele é passível de licenciamento ambiental, já sabe-se que o empreendimento gera impactos. Nós não estamos aqui falando que o empreendimento não gera impacto, né? E a partir do momento que o empreendimento gera impacto e gera receita, ele precisa tratar e cuidar das suas medidas de controle ambiental. Ele precisa controlar, monitorar e mitigar os seus impactos ambientais. E aí vocês vão entender também que quanto mais lucrativa a empresa, mais ela se preocupa em cuidar do meio ambiente. Também não é só por... Ninguém ama, eu acredito que tem gente que ama o meio ambiente dessas empresas maiores, né? Mas eles fazem isso também para não ter um empreendimento embargado, para não sofrer uma autuação, né? Uma notificação, uma vez que os empreendimentos que geram muito lucro, eles têm condição de colocar essa variável socioambiental, né, dentro dos seus custos, e aí eles utilizam o marketing dessas ações como um ponto positivo para a empresa deles. Veja, exemplo aí, talvez a Vale. Não sei se vocês já viram a Vale falar que já recuperou não sei quantos mil hectares de área de Mata Atlântica. É tudo por obrigação, por compensações ambientais, de supressão de vegetação também no bioma Mata Atlântica, que eles fizeram, só que aí eles têm que compensar. E aí a compensação, eles usam isso como marketing, certo? Então algumas empresas vão, quando a gente chegar nelas e a gente propor as adequações ambientais para eles obterem as licenças, pode ser que algumas empresas, alguns clientes nossos, podem dizer para vocês aí que, poxa, você chegou aqui, subiu o preço de tudo, a gente tem que executar um monte de coisa. Para se ter licença ambiental, para se trabalhar dentro das normas, precisa se adequar. E se a pessoa, o empreendimento, né, a empresa não tem adequação nenhuma, vai ter que fazer as adequações caso queira trabalhar dentro da legalidade. Eu trabalho com quem quer se adequar, tá, gente? Eu não fico convencendo muito quem não quer, eu explico, né? Mas eu não sou um educador ambiental, eu não fico convencendo, até porque eu encontro muita gente que quer fazer, mas não sabe como. E aí eu tô para ajudar esse tipo de pessoa. Beleza? Quem tá aqui na live aqui comigo, tá entendendo, pessoal? Me dá só um joinha aí, ou um ok, se tá compreendendo o que eu tô falando ou não, né? Se quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Vocês que estão aqui na live já trabalham com licenciamento ambiental, já se depararam com alguma situação dessa? A INSS, boa noite. Quem é mesmo a INSS? Boa noite, vamos chegando aí, quem tá na área, me fala aí se vocês estão entendendo o que eu estou falando até agora. E acho que o mais importante é compreender que se vocês não passaram por isso, provavelmente vocês vão passar em algum momento, tá? Saibam disso, não deem o preço, não saiam dando o preço para o cliente de vocês, né, na emoção. Entenda o que precisa ser feito. Se o empreendimento já existe, mais um motivo para prestar atenção, para ir lá visitar, para entender o que eles têm de medida de controle ambiental, né? Quanto mais o cliente faz alguma coisa de adequação ambiental, menos ele vai ter que fazer quando a gente chegar lá com consultoria, né? E tem uma contrapartida, uma outra coisa que eu queria falar, que existem também, aí a gente precisa dosar as coisas, tá? Alguns consultores e algumas consultorias ambientais que na hora de propor medidas de controle ambiental para alguns empreendimentos e alguns clientes, querem propor medidas, como que eu digo? Que são além do que aquele empreendimento ou o porte daquele empreendimento precisa ou consegue arcar, né? Porque existem medidas mais simples, medidas médias e medidas mais complexas de controle ambiental, né? Sei lá, uso de filtro de manga, né, para emissões atmosféricas. Existem algumas questões mais técnicas assim que às vezes são medidas para empreendimentos maiores ou com um porte maior.
e às vezes dá para propor medidas que são do tamanho do problema do empreendimento. Acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Não é que não estou querendo propor medida de controle ambiental, né? Mas do tamanho do problema ou do porte daquele empreendimento. E algumas consultorias, às vezes, elas pesam a mão na hora de propor medida de controle ambiental. Isso pega mal para os empreendedores, né? Porque os empreendedores falam, pô, cada hora vem um aqui, dá uma opinião de um jeito e quer propor uns negócios muito complicados, o empreendimento nosso é pequeno, às vezes eu tenho que concordar com esses empreendedores, tá? Mas não é sempre, né? Então a gente precisa buscar entender o que aquela atividade gera de potencial impacto e o que a gente vai propor de medida de controle ambiental para resolver aquele problema daquele cliente. Mas não pode deixar de olhar o tamanho do empreendimento, o porte, a produção. Às vezes o empreendimento é de pequeno porte, ele não pode arcar, né, com custos muito altos, mas ele também não pode deixar as medidas de controle ambiental de lado, entende? Então precisa haver um equilíbrio aí de proposição de medidas de controle ambiental para os empreendimentos, tá? Tô vendo aqui a ANS Soluções, né? Iguatu, Ceará, bacana. Atuamos recentemente em uma autorização para supressão de vegetação de bovinocultura de corte, legal. Extensivo, né? Acredito que seja, claro. Claro não, né? Mas eu acredito que seja. A Ana, boa noite, Ana. Ainda não trabalho com licenciamento, mas estou entendendo. Você é bastante claro em nos trazer essas questões. Seja bem-vinda, Ana. Tenho feito algumas lives aí. Hoje eu decidi fazer uma live sozinho para poder explicar isso, né? Então, assim, o que precisa ser entendido para elaborar um estudo ambiental, né? Primeiro, que o processo de licenciamento ambiental, ele tem 3 fases, que são as fases que a gente consegue enxergar melhor. Licença prévia, quando o empreendimento ainda não existe, e a gente vai apresentar aquele projeto para o órgão ambiental, a gente vai definir, no processo de licenciamento, a gente tem que definir as áreas de influência do empreendimento, né? Área diretamente afetada, área de influência direta, área de influência indireta, e existem 3 meios que podem ser afetados com a instalação e operação de determinado empreendimento. O meio físico, o meio biótico e o meio socioeconômico, tá? Então, para fazer um estudo ambiental, de uma licença prévia, ou de uma licença de instalação, ou de uma licença de operação, a gente precisa entender isso, né? O que é esse projeto, qual é essa atividade, qual é a área de influência dos potenciais impactos ambientais desse empreendimento e o que ele pode causar nos meios físico, biótico e socioeconômico, tá? Então a gente vai entendendo essas interrelações e aqueles impactos que são negativos, que a gente entende ele como, né, que eles são, sei lá, supressão de vegetação, é um impacto negativo, né? E aí a supressão de vegetação, ela reduz o habitat, pode ser que espécies nativas vão perder as espécies nativas vão perder parte do seu habitat. Então a supressão de vegetação, ela é ruim para nós, seres humanos, não somente porque a gente está perdendo árvore, mas porque a gente está perdendo habitat para espécies da fauna também, né? Então aí a gente, às vezes, dependendo do tamanho da área de supressão, a gente precisa monitorar a fauna. Vamos supor, um empreendimento durante a sua instalação, ele utiliza máquinas, né? Maquinário. Então vai ter, maquinário vai gerar gases, né? de queima de combustível, e também estradas não pavimentadas podem levantar poeira e alterar a qualidade do ar, pelo menos no local daquela atividade. Então precisa ver medidas de controle ambiental. Eu sempre dou um exemplo de que caminhões-pipa molham as vias, né, em minerações, em algumas obras, para evitar essa emissão de particulados no ar, para piorar a qualidade, para alterar e piorar a qualidade do ar. Utiliza-se essa umectação de vias através de carros-pipas, né, por exemplo. Então, a gente precisa entender, sei lá, se eu estou trabalhando com laticínio, ele trabalha com leite, né? Então a gente vai gerar bastante efluente líquido, né? Então efluente líquido a gente precisa saber trabalhar. Será que a gente consegue gerar um subproduto, ou a gente vai ter que lançar
esse efluente em algum curso d'água, mas será que ele tem as características de um efluente para ser lançado direto no curso d'água, ou ele precisa passar por uma estação de tratamento de efluentes antes de ser lançado num curso d'água com as características e parâmetros ambientais necessários? Entende? Então, cada empreendimento que vocês forem trabalhar precisa entender a inter-relação daquela atividade, o que ele gera para os meios físico, biótico e socioeconômico. Aí meio físico a gente pode ficar falando horas e horas de meio físico aqui, por exemplo, né? Geração de resíduos, efluentes líquidos, efluentes atmosféricos, né? Dá para ficar tratando de ruídos e vibrações, né? Barulho. Dá para a gente ficar falando sobre várias coisas aqui, né? Meio biótico, supressão de vegetação, qualidade da água, qualidade de efluente, monitoramento de fauna, monitoramento de flora, meio socioeconômico, né? A gente estuda populações ou propriedades que são atingidas por empreendimentos, qual é a relação das pessoas que trabalham nessas propriedades, se alguém vai perder o posto de trabalho com a chegada daquele empreendimento, ou quantos postos de trabalho a chegada daquele empreendimento vai gerar direta e indiretamente naquela região. Qual o impacto da chegada de pessoas novas no município que pode causar sobre a infraestrutura do município, sobre escolas, sobre moradia, saúde, né, educação, essas coisas, né? Então a gente estuda várias coisas de acordo com o tipo de atividade, empreendimento, e durante a instalação do empreendimento, se tem população flutuante que vai morar numa cidade ou não, a gente faz um monte de estudo de acordo com o projeto, né, e os empreendimentos que a gente tem. Então, existem termos de referência, o órgão ambiental, ele mostra os conteúdos mínimos, mas cada atividade tem a sua inter-relação com o meio ambiente, né? E essa inter-relação a gente precisa analisar caso a caso. Por isso que o licenciamento ambiental é legal e vale a pena ler outros estudos e tal, mas é interessante que a gente entenda o nosso empreendimento e a gente propõe as medidas de controle ambiental de acordo com o empreendimento que a gente está estudando. Tem empreendimento que está mais próximo de curso d'água, tem empreendimento que está mais longe, tem empreendimento, né, que vai gerar mais impacto para o meio físico, tem outro que vai gerar para o meio biótico, tem outro que vai gerar para o meio socioeconômico. Então não dá para a gente entrar num processo de licenciamento tendencioso. A gente não pode ser tendencioso, a gente tem que saber os conceitos e aplicar esses conceitos caso a caso, beleza? Estão entendendo, pessoal? Me dá um ok, me dá um joinha aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Mainara falou, horário bom para live, né? Tava com saudade, legal. Obrigado, Mainara. A Ana tá falando, a supressão impacta na biodiversidade, sem dúvida, sem dúvida. E licenciamento ambiental, pessoal, a busca, pode ser que a gente não consiga sempre, né? Ou que a gente sempre busque isso. Mas o licenciamento ambiental é a busca incessante pelo desenvolvimento sustentável, que é o tripé ambiental, econômico e social, né? Então, os empreendimentos precisam existir, mas eles também precisam levar em consideração as suas questões ambientais e também precisa ter benefícios, né, em questões socioeconômicas, precisa gerar emprego, precisa dar oportunidade para as pessoas. Então, é uma busca incessante do desenvolvimento sustentável. O licenciamento ambiental, ele é dinâmico, ele é orgânico, ele funciona, tá? Para quem enxerga as oportunidades dessa forma, o licenciamento ambiental é uma grande oportunidade de trabalho. Eu nem estou falando ainda das outorgas de direito de uso de recursos hídricos, né? Ou todas as intervenções ambientais que podem ser feitas, plano de manejo, intervenções em APP, corte de árvores isoladas, plantio de espécies exóticas, sei lá, supressão de vegetação nativa, né? Definição e delimitação de reserva legal e de áreas de preservação permanente, né? Plano de recuperação de área degradada, tem um monte de coisa que dá para a gente poder falar aí, mas é bem isso que eu queria explicar. E aí a gente chega às vezes em alguns empreendimentos, tem que fazer, né, essas adequações ambientais e dependendo do tipo de empreendimento, da visão que eles têm, eles podem achar que
esses ajustes e adequações para eles obterem as licenças ambientais pode ser visto como um gasto, como custo, né? Mas é o que eu estou dizendo para vocês, procurem trabalhar com quem está alinhado com vocês. Se alguém procura vocês aí, ou se vocês procuram alguém, dê mais um passo, vê se o empreendimento já existe. Se o empreendimento já existir, na minha visão, é quase que obrigatório você fazer uma visita lá para você entender como é que está aquele empreendimento, porque o licenciamento ambiental não é um pedaço de papel apenas, né? Ele precisa realmente propor medidas de controle ambiental adequadas ao empreendimento, né? Uma coisa que existia no passado, assim, que tá cessando isso, né? É que às vezes algumas exigências do órgão ambiental em relação a alguns licenciamentos não tinha nexo causal com potencial impacto da atividade. Então, sei lá, pedia-se coisas que não tinham relação com o empreendimento ou com o potencial de geração de impacto desse empreendimento. E aí, sei lá, já participei de processos em que foi, sei lá, doado computadores para uma escola, alguma coisa assim, como medida de controle ambiental, né? Medida de empreendimento, que na minha visão isso não tem relação nenhuma, sabe? O empreendimento ele não gerou impacto para ficar dando computador para a escola. Não que eu não sou contra isso, não. Mas não é naquele ambiente do licenciamento ambiental que isso deveria ter sido conversado. Estou dando um exemplo assim, de coisas que eu lembro, tá? Então, o que o órgão ambiental pode cobrar é só questões que tenham nexo causal do empreendimento com os potenciais impactos que ele pode gerar, tá? Isso de não ter relação nenhuma com o empreendimento e ser solicitado alguma condicionante ou alguma coisa para o empreendedor atender, isso tem acabado, né? Mas eu já participei de processos de licenciamento assim que foram solicitadas algumas coisas que não tinham nexo causal da atividade com a geração do potencial impacto, tá? O Jardim tá falando também, a empresa que trabalhei doou 4 ar-condicionados para assinar um TAC, tá vendo? E eu discordo. Discordo disso porque o empreendimento, a gente precisa tratar qual é a relação do empreendimento com os potenciais impactos que ele gera, né? Isso aí para mim nem seria uma medida de compensação, não acho isso uma medida interessante não. Então assim, mas é minha opinião, tá? Então o processo de licenciamento ambiental, você pode questionar inclusive se vier alguma condicionante, alguma coisa desse tipo, né? Você consegue questionar isso, né? Dentro do processo administrativo do licenciamento, você consegue questionar alguns condicionantes junto ao órgão ambiental. Existe prazo para fazer isso, mas existe essa possibilidade, tá? Então, é isso basicamente que eu queria trocar ideia com vocês hoje, né? Algumas empresas enxergam, não enxergam a consultoria ambiental como custo, mas enxergam as ações ambientais, principalmente quando chega uma consultoria ambiental e vai propor as adequações para esse empreendimento ser regularizado, né? Pode ser que você se depare com alguns clientes falando que, pô, depois que você chegou aqui, um monte de custo, um monte de programa para executar, você vai ter que falar isso para ele. Falar, na verdade você já deveria estar fazendo isso, né? Na verdade você pode não estar fazendo por talvez não ser bem orientado, mas para você ter as suas licenças em dia, é preciso que você faça isso que eu estou te orientando, né? Então esse é o melhor caminho e se você quiser é desse jeito, sabe? É isso que eu queria explicar para vocês. E, cara, empreendimento, atividade que ela é economicamente viável, ela gera receita, né? Ela tem colaboradores, funcionários. Ela precisa levar em consideração as questões socioambientais para o seu empreendimento. Empreendimento que é passível de licenciamento ambiental, ele gera impacto ambiental. Então não tem que falar que esse empreendimento não gera impacto. Se o empreendimento gera impacto, esses potenciais impactos precisam ser identificados e são necessárias, né, medidas de controle ambiental para mitigar, para monitorar, mitigar, compensar ou remediar os potenciais impactos negativos
e potencializar os impactos ambientais positivos. Potencial impacto positivo, por exemplo, é a geração de emprego e renda para a população local. Né? Se vai o empreendimento para ficar em determinado local e ele vai precisar de mão de obra, que se dê preferência para a mão de obra daquele local. Nem sempre você vai conseguir isso, porque às vezes a mão de obra precisa ser especializada. Mas aquela mão de obra que dá para, né, para incorporar dentro que tem no próprio município, isso é uma ação potencializadora de impacto positivo. Né? Então a gente precisa entender o licenciamento ambiental, cada caso é um caso, a gente precisa compreender os conceitos, e é isso que eu tenho ensinado aqui no dia a dia. E se você assistiu parte dessa live, se você gostou do que eu estou explicando aqui, no dia 10 de novembro eu vou dar uma aula ao vivo na plataforma do Zoom, somente para quem se inscrever, tá? Exclusivo para você que se inscrever. O link está na biografia do meu perfil. E eu vou ensinar para você como elaborar esses estudos ambientais nas diversas etapas do licenciamento, tá? Cada etapa do licenciamento ela exige um tipo de estudo que você precisa apresentar, e eu vou ensinar para vocês numa aula como você precisa, o que você precisa saber para você elaborar estudos ambientais. Essa aula se chama 9 passos para você elaborar estudos ambientais, beleza? Então eu vou te explicar os caminhos aí que você precisa saber. Existem várias coisas que você precisa estudar antes de dar um orçamento para o seu cliente, né? Precisa saber algumas dessas coisas que eu tratei aqui nessa live hoje, mas que eu vou levar lá para a plataforma do Zoom com, né, material para explicar para vocês. Se você se interessa por esse assunto, você tem a oportunidade de se inscrever, o link está na biografia do meu perfil, e chama 9 passos do estudo ambiental, alguma coisa, ou para o estudo ambiental, não lembro agora exatamente o nome, mas se você vier na biografia, no meu perfil aqui do Leandro, tem um link, você vai clicar no link, tocar no link, e você vai conseguir acessar nessa página para você fazer a sua inscrição, beleza? Vou tomar uma água e vou deixar vocês, quem quiser fazer algum comentário, vocês poderiam pelo menos fazer um comentário, o que vocês acharam dessa live aqui até agora. E se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, aproveita esse momento para a gente trocar ideia, beleza? Estou aqui na área e amanhã eu vou fazer um trabalho de campo, na próxima terça e quarta, tá? E eu não vou estar muito disponível amanhã e quarta-feira, mas na quarta-feira tem uma live, né, marcada com é o Joilson, né, do Conteúdo Florestal, na quarta-feira, tá? Então, inclusive amanhã eu vou fazer um trabalho de campo, fazer um inventário florestal, vou estar em campo com um engenheiro florestal, né? A gente vai viajar juntos para fazer um complemento de um trabalho de uma área que a gente já está estudando. E amanhã eu estarei, né, fazendo um inventário florestal na prática, e na quarta-feira eu vou fazer uma live com o Joilson aí, que é um engenheiro florestal também, que trabalha no perfil do Conteúdo Florestal. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, quem chegou por agora, é o que eu estou falando, no dia 10 de novembro, no dia 10 de novembro, quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula ao vivo, somente para quem se inscrever. A aula vai ser na plataforma do Zoom, tá? Eu vou dar uma aula ensinando você a elaborar estudos ambientais, tá? Já ouviram falar de EIA-RIMA? Já ouviram falar de relatório de controle ambiental? Já ouviram falar de plano de controle ambiental? Plano de recuperação de área degradada? Plano de recuperação de restauração de área de preservação permanente? Eu vou explicar para vocês o que você precisa saber para elaborar esses tipos de estudo, beleza? Fala, Jardim, eu não vou conseguir detalhar cada um dos estudos, Jardim, mas com os 9 passos eu te dou o caminho de tudo, tá? Eu teria, para fazer um curso, por exemplo, de EIA, teria que fazer um curso só de elaboração de EIA-RIMA, mas eu vou entrar em bastante detalhe sobre a definição das áreas de influência, sobre o que estudar em cada meio físico, biótico e socioeconômico. Vai dar para você fazer bem assim um EIA-RIMA se você assistir essa aula, sabe? Mas eu entendo que para a gente
entrar principalmente na matriz de impacto, qual o método de avaliação de impacto que faria, precisaria fazer um curso só de um EIA-RIMA, que pode ser uma ideia que você está me dando agora, cara. Pode ser. É porque, assim, pensando em atender a maioria das pessoas, não é a maioria das pessoas que elaboram o EIA-RIMA, né? A maioria das pessoas elaboram os estudos, relatório de controle ambiental, plano de controle ambiental, PRAD, restauração de APP, coisas do tipo, né? E aí eu tenho que colocar o EIA-RIMA para pessoas que têm a demanda como você. Então, nesse treinamento nós vamos tratar sobre os estudos da licença prévia, que é o EIA-RIMA e o RCA, os estudos da licença de instalação, que é o plano de controle ambiental, o PCA, e também pode existir compensações pela supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica, por exemplo, corte de árvores isoladas, intervenção em APP, outorgas de direito de uso de recursos hídricos e também os monitoramentos na fase de operação, que são as condicionantes ambientais, etc, né? Mas eu sugiro você, Jadir, o Jadir inclusive é aluno já, né? Eu sugiro você fazer esse treinamento do dia 10 de novembro, que eu acredito que vai abrir as portas para você já. E vou pensar assim em fazer um curso voltado pro EIA, cara, legal, só para EIA-RIMA, né? Como elaborar um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto ambiental. Mas nessa aula do dia 11, eu vou tratar de EIA-RIMA, tá? Eu só não vou esmiuçar totalmente, porque eu tenho que ensinar os estudos das demais licenças. Mas, olha só, qualquer estudo ambiental que você vai fazer, você precisa passar pelos 9 passos que eu vou ensinar no dia 10, beleza? A sua pergunta foi muito boa, cara, muito pertinente. Entendeu, pessoal? Qualquer estudo que você vai elaborar, eu vou te mostrar os 9 passos que você precisa entender para elaborar um estudo ambiental, beleza? Seja em qual etapa do licenciamento que você tiver. É importante que você entenda isso. Qual é a etapa do licenciamento, o que precisa ser levantado naquela etapa do licenciamento, né? Você tem que apresentar os estudos que são adequados para a etapa do licenciamento pelo qual você está estudando, beleza? Se você não souber isso, né, você pode apresentar um estudo maravilhoso, mas que não é condizente com aquela etapa do licenciamento, o órgão ambiental não vai talvez nem ler, entende? Então precisa entender qual o momento que o empreendimento está sendo licenciado e o que precisa ser elaborado em cada momento do licenciamento ambiental. Se você não tem essa consciência, aprende comigo no dia 10 de novembro, vou explicar para vocês isso. Beleza? Pessoal, então é isso por hora que eu queria conversar com vocês. Quem se interessar, o link está na biografia do meu perfil aqui, tá? Vocês clicam lá, toca lá no link, que você vai acessar e você vai encontrar lá os 9 passos do estudo ambiental. E a aula vai ser no dia 10 de novembro. Lá nessa plataforma onde eu vou dar a aula, já tem algumas outras aulas. E eu também vou colocar algumas outras aulas para vocês assistirem. Então, não é só no dia 10. No dia 10 é aula ao vivo comigo. Mas a plataforma que você vai acessar já tem aula, inclusive, para você assistir. Inclusive, tem uma aula do trabalho de campo que eu vou fazer amanhã, porque eu já fui nesse local, tá? Eu já visitei essa área. E aí eu levei alunos do consultor ambiental moderno, que são alunos do meu treinamento mais avançado. Eu fiz um trabalho de campo com eles, né? E amanhã eu vou precisar voltar, porque esse projeto passou por uma adequação e a gente vai complementar o inventário florestal que já foi feito, vai pegar uma área que vai precisar medir, que ela é nova, que a gente ainda não tem o levantamento dela, mas eu já fui nessa área e levei alunos, né? E inclusive tem uma aula sobre esse assunto na plataforma que você vai se inscrever aí para assistir a aula do dia 10 de novembro. Entenderam? Então, tem muita coisa aí, pessoal. Tem muita aula, tem muito material. Eu posso falar para vocês que eu sou um consultor ambiental real, né? Eu tenho a minha empresa de consultoria há 16 anos. Também sou um professor. Eu falo entre aspas, mas eu sou um professor também real. Tenho mais de 500 alunos. O Jadir é meu aluno em um dos treinamentos, um ou mais treinamento que eu tenho aí. Devem ter outros alunos por aqui, né? E eu ensino a consultoria ambiental da vida real. Eu não sei se vocês encontrariam, por exemplo, uma live com esse tema de por que algumas empresas enxergam o meio ambiente como custo, como gasto, né?
Eu acredito que só quem tem experiência na vida real pode falar alguma coisa sobre esses assuntos que a gente trata por aqui. Então, fica o convite para vocês, né? Eu vou fazer lives ao longo dessa semana, não amanhã, na terça-feira. Não é amanhã na terça-feira, né? Deixa eu ver aqui minha data de lives aqui. O Igor, sabe me falar? A minha live é amanhã, terça-feira, com o Joilson. Na quarta-feira que eu não vou fazer live, é isso. Amanhã, dia 25, 19 horas, eu tenho uma live com o Joilson Santos, que é engenheiro florestal, do perfil Conteúdo Florestal. Na quarta-feira que eu vou estar voltando do trabalho de campo, que não tem live. Beleza? Mas eu vou avisando vocês aí, vocês vão ficar sabendo pelos stories aqui. Valeu? Obrigado, pessoal. Era isso. Alguém aí quer comentar alguma coisa? Vocês ficaram esse tempo todo ouvindo, falei para vocês falarem, vocês não falaram. Então eu vou fechar a live por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, ainda dá tempo. Se não, me procura no direct aqui que eu posso responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Beleza? Obrigado. Tenham todos uma boa noite. Um grande abraço e tchau. Valeu!